Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor a todas. Eu apresento, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, essa jornada, a semente da primavera, a jornada de 40 dias de uma mulher. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, se nós fez algo que não foi do agrado do Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar, nos livrar, nos abençoar. Ó Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença para te pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor visite os casais, que o Senhor visite a família, que o Senhor abençoe essas mulheres que vão fazer parte dessa grande jornada de 40 dias de uma misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor abrande o coração daquelas pessoas que precisam da Tua palavra, do louvor, de uma leitura bíblica. Ó Senhor Jesus, continua nos guardando, nos capacitando com o Teu poder, com a Tua glória e com a Tua graça sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai querido, eu te entrego a vida de cada família nas Tuas mãos, como também eu te entrego a minha vida e a vida dos meus filhos nas Tuas mãos. Ó Senhor Jesus, repreende toda a fúria do inimigo que queira se levantar sobre as famílias, sobre os crentes. Repreende toda língua maliciosa, fecha a boca do leão. Repreende todo espírito devorador, todo espírito de enfermidade, todo espírito de tristeza, de angústia, de mágoa. Ó Senhor Jesus, derruba por terra todas as muralhas do impedimento. Ó Pai amado, Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória e todo louvor. Que o Senhor possa abençoar essas mulheres que vão fazer parte dessa grande jornada. Que o Senhor possa abençoar cada ADM. Que o Senhor possa abençoar cada família, Deus. Que o Senhor visite aquelas pessoas que estão precisando de Ti, ó Pai. Que o Senhor visite aquelas pessoas que estão enfermas. Que o Senhor visite os hospitais, as salas cirúrgicas, as enfermarias, as UTI, as CTI, as salas da maternidade, onde chega as vidas dos bebês. Ó Senhor Jesus, abençoa todas as famílias, meu Pai. Abençoa aquelas mulheres do grupo Pérola de Cristo. Abençoa elas, meu Deus, que elas possam, com a mente e o coração delas. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos por todos os momentos que o Senhor tem se colocado presente sobre as nossas vidas, independente dele de choro, de sussurro, de alegria. Às vezes nós não conseguimos nos expressar. Quando nós dobramos nossos joelhos no chão, as lágrimas caem. As lágrimas falam por si só e o Senhor sempre colhe as nossas lágrimas. O Senhor é o nosso porto seguro, a nossa fortaleza. Em Ti confiamos, ó Deus, todos os momentos das nossas vidas. Nós Te entregamos as vidas dos nossos netos, das netas, do genro, das noras, dos maridos, dos filhos. Abençoa, Jesus. Desce com a Tua porção dobrada sobre as nossas vidas. Visita a nossa casa. Que o Espírito Santo possa entrar e fazer morada sobre o nosso lar. Ó Senhor Jesus, obrigada por todos os momentos que o Senhor se faz presente sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela nossa alimentação, pelo nosso pão, que o Senhor nunca permita que falte sobre a nossa mesa. E também que o Senhor nunca permita que falte a farinha na panela, nem o azeite na botija. Ó Senhor Jesus, obrigado por todos os momentos. Nós te agradecemos, nós te entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Que o Senhor derrube por terra todas as muralhas do impedimento. Que o Senhor abra as portas onde precisa abrir porta. Que o Senhor quebre ferrolho, corrente e grilhões. Para o Espírito Santo entrar e fazer morada. Que o Senhor renove os corações. Que o Senhor restaure as mentes que precisam ser restauradas. Que o Senhor nos fortaleça na Sua presença e na Sua palavra.
Que o Senhor restaure a nossa saúde a cada amanhecer, atardecer e anoitecer. Que o Senhor nos capacite mais na Tua vontade, em como seguir em frente no Teu caminho e levando a Tua palavra para aquelas pessoas que precisam. Ó Deus amado, Pai querido, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado. Obrigada, meu Deus, por nos livrar de tudo quanto é mal. Obrigado, Senhor, por estar sempre do nosso lado, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de tudo aquilo que se levantar sobre as nossas vidas, que não tenha força e nem autoridade para nos fazer o mal. Que o Senhor nos unja com o seu bálsamo, que nós tenha força e autoridade para repreender toda a fúria do inimigo que se levantar, todo o diabo, que ele caia por terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que o Senhor venha abençoar a semente da primavera, uma jornada de 40 dias de uma mulher. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem proporcionado. Eu me chamo Raquel e desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite na vida de cada uma de vocês. Chuva de bênçãos, chuva de graça. Que o Senhor se faça presente nos lares. Que o Senhor se faça presente na vida de cada uma de vocês. Que o Senhor nos aperfeiçoe cada dia mais na sua palavra. A paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Amém. A paz do Senhor. Sexto dia, sementes na primavera. Uma jornada de 40 dias de uma mulher. Preparar o solo. Vamos ler Lucas 8, do 19 ao 21, que diz assim: A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ouça mais uma vez o que Jesus está dizendo. Ele está repetindo o mesmo ponto. O que é dito repetidas vezes por Deus é muito importante. Hoje, calmamente, com ternura, mas sem medo, pergunte a si mesmo: como estou respondendo à palavra de Deus? Eu simplesmente concordo com ela ou de fato também obedeço? Recentemente, presenciei amigos queridos chegando à conclusão que tinham ouvido a palavra de Deus, crido nela, mas não a praticado. Eles pensavam que seguiam a Jesus e todos ao redor deles também. Porém, ao examinar atentamente, descobriram que não era bem assim que acontecia. Eles se debulharam em lágrimas de pesar por todos os anos passados, por todas as oportunidades perdidas e pelo impacto que sua desobediência teve sobre seus filhos e familiares. Eles perceberam que tentaram seguir a Jesus sem morrer para si mesmos. Ninguém consegue seguir a Jesus se não segui-lo completamente rendido a Ele. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Há uma conexão inseparável entre o amor e obediência. Aleluia! Você pode estar distraído, embalado para dormir,
ou ainda desafiado pelas circunstâncias que o impedem de colocar o foco na palavra de Deus e a levá-la a sério. Você pode dar justificativas para si mesmo, porém, as palavras de Jesus são claras. Lucas 14:26. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Lucas 14:33. Assim, nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem. Por mais doloroso que seja, perguntar para si mesmo: eu apenas concordo com a palavra de Deus ou também obedeço? Faça essa pergunta para si. É melhor chorar agora do que mais tarde. Peça ajuda ao Senhor, clame por sua misericórdia sobre você, uma pecadora. Confesse sua empatia, seu medo, sua falta de fé. Peça sua graça para render tudo a Ele. E o que isso significa? A perda do controle, possível fracasso, a perda do eu, admitir que as coisas não são como aparentam. Ó Senhor, ajuda-me a ver que não queres tirar coisa alguma de mim, mas que desejas me dar vida em abundância. O Senhor quer dar a si mesmo a mim. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Cristo, a todas as minhas amadas irmãs, meu nome é Fabiane Santos, faço parte do grupo Pérolas de Cristo. Estarei fazendo a leitura do 6º dia de A Jornada de 40 Dias de uma Mulher plantando a semente na primavera, preparando o solo. Nosso primeiro tema de hoje, as mulheres que acompanhavam Jesus. Lucas 8, versículo 1 ao versículo 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. Nosso próximo tema, o semeador. Lucas 8, versículo 4 ao versículo 8. E juntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E quando caiu sob a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1, dizendo ele estas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nosso próximo tema, Jesus explica a parábola do semeador. Lucas 8, versículo 9 ao versículo 15. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre os espinhos, essas são as que, ouvindo,
indo por diante, são sufocadas com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Nosso próximo tema, luz. Lucas 8, versículo 16 ao versículo 18. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisas ocultas que não haja de se manifestar, nem escondidas que não haja de saber-se a vir à luz. Vede, pois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter será tirado. Nosso próximo tema, a mãe e irmãos de Jesus. Lucas 8, versículo 19 ao versículo 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns, dizendo: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem te ver. Mas respondendo ele, disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Nossa próxima palavra, Jesus acalma uma tempestade. Lucas 8, versículo 22 ao versículo 25. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchendo-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse ele: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhados, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois que até o vento e as águas manda, e lhe obedecem? Nosso próximo tema, Jesus cura um endemoniado. Lucas 8, versículo 26 ao versículo 39. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de fronte a Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando ouviu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntando-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andavam ali, pastando um monte, uma vara de muitos porcos, e rogavam-lhe que lhes concedesse entrar neles. Concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E quando aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram para anunciá-lo na cidade e no campo. E saíram ao ver que tinha acontecido, e vieram ter Jesus, acharam então o homem que havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. Entretanto, ele no barco voltou, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna-se para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi pregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito.
Nosso próximo tema: Jesus cura uma mulher e uma menina. Lucas 8, versículo 40 ao 56. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam. E disse: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarada. E ele disse: Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-se todos para fora e pegando-lhe na mão da menina, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E seu espírito voltou. E ela logo levantou. E Jesus mandou-lhes que desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E eles lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Glória a Deus.